Muito boa noite, galera. Boa noite para todo mundo que tá ligadinho aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele e Janela. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Para você em casa, eu dou boa noite daqui a pouco. Não é estranho ver o Garrafa sentado ali. O Garrafa sempre já se senta acostumou? aqui. Ela tem um Acostumei com ele sentado. Já Tá estranho. Mas não é, porque sempre quando eu tô com o Celso, só quando eu tô com o Celso que eu passo pro lado de cá. Quando eu tô com o Celso, com o Miller, com o Flávio, com todo os outros mundo dias você eu fico pro lado de aqui. cá. Ai, não sei hoje o que vai acontecer nesse programa, porque as coisas estão fora da ordem aqui. Bom, gente, o programa de hoje vai mostrar como que tá a preparação das equipes paulistas para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de você ver quem o seu time vai encarar nesse meio de semana, preste atenção nessas dicas. Beleza, turminha, a gente está de volta e nós vamos girar a nossa equipe de reportagem na rua. Começamos acionando o Jonas Campos, que está na academia de futebol e traz um aperitivo do noticiário palmeirense. Boa noite, Jonas. Oi, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao Garrafa, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Palmeiras não joga hoje, mas a quarta-feira foi movimentada aqui na academia de futebol. Tivemos anúncio de aposentadoria, uma entrevista coletiva bastante emocionante do zagueiro Edu Dracena, que comunicou que vai pendurar as chuteiras ao término desta temporada. Portanto, o Edu tem mais 2 joguinhos, os 2 que restam no Campeonato Brasileiro, como jogador de futebol profissional. Teve até surpresa para ele numa das perguntas da entrevista coletiva. Daqui a pouquinho a gente mostra tudo isso. Temos também o treino do Palmeiras, que entra em campo amanhã no Brinco de Ouro da Princesa, porque o Allianz Parque vai receber um evento contra o Goiás às 7h15 da noite. Verdão que terá novidades na equipe comandada por Andrei Lopes por conta de alguns desfalques do elenco. E também, claro, traremos novidades em relação à busca do Palmeiras aos substitutos de Mano Menezes, treinador, e Alexandre Matos, ex-diretor executivo de futebol, ambos demitidos no último domingo após a derrota do Palmeiras para o Flamengo por 3-1 no Allianz Parque. Daqui a pouquinho a gente volta com todo esse noticiário palmeirense aqui ao vivo no Gazeta Esportiva, de frente à Academia de Futebol Zona Oeste de São Paulo. Michele. Beleza. Jonas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é setorista do Corinthians, mas está hoje aí no Palmeiras. Qual time você prefere cobrir? O Corinthians ou o Palmeiras? Que saia justa, hein, Michele? Logo no comecinho do programa, posso votar em branco nessa? Ficar um empate? Não tem um empate na enquete? Empate, então beleza, deu empate, né, Jonas Campos, que bonitinho. Então tá bom, agora a gente vai pro Morumbi. Só vou perguntar pra quem que ela gosta mais da gente? É completamente fora da casa. Não, é que eu pensei, sempre vejo ele no Corinthians. Aí hoje Bem que você falou que o programa hoje podia dar alguma coisa. Hoje Vamos seguir. tá tudo saindo fora da linha. Vamos pro Morumbi? Tá lá o nosso repórter raiz Alexandre Silvestre mostrando tudo do São Paulo e do Inter, jogo que pode garantir o tricolor na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Boa noite, Silvestre! Fala, Michele, fala, Celso, fala, Garrafa, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Você não vai perguntar pra mim, Michele, qual time eu prefiro cobrir? A resposta seria: tanto faz Palmeiras ou São Paulo. E por quê? Porque são os meus vizinhos, entendeu? Beleza? Seria mais fácil a minha logística no dia a dia. Aqui no Morumbi tem São Paulo Internacional às 9h30. O jogo vale muito para os dois, vale vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Basta ao São Paulo vencer o jogo. Vencendo o Internacional, o São Paulo já está garantido na fase de grupos. O Inter precisa ganhar o jogo para continuar sonhando. Ainda resta uma rodada depois dessa. São Paulo vem com força máxima, provavelmente. O Internacional com o retorno do craque veterano D'Alessandro. 25 mil ingressos vendidos. Teremos um bom público aqui. O preço do ingresso foi diminuído. Tem ingresso aqui custando R$5. Mas a crise São Paulina é muito pesada. Pressão para cima do técnico, do diretor executivo, do presidente, pedido de impeachment. O bicho tá pegando no Morumbi, mas o São Paulo ainda pode respirar se vencer o jogo logo mais à noite, Michele. Beleza, Ale Silvestre? Para você eu não pergunto, porque eu já sei o seu time do coração.
E o nosso chefe de reportagem não te escala no seu time do coração, apenas hoje, mas ele não te escala, porque você cobre Palmeiras. Tô pensando até em colocá-lo para ser setorista do Corinthians. Nossa, isso aí é fazer judiação com ele. Aí é fazer ele sofrer. Acho que é isso. Mas no fundo, deixa eu fazer a defesa aqui da reportaiada, no fundo é indiferente. Talvez tenha alguma diferença num relacionamento com a assessoria, com o técnico que abre mais e abre menos o time, né? Porque, obviamente, eu não cubro Londrina, né? Já cobri muito tempo, mas não cubro Londrina. Mas, pra mim, é diferente cobrir o Londrina, o Corinthians, o Palmeiras. Vergonha, querendo vaga no tapetão. Ué, mas os caras escalaram de forma equivocada lá, deram WO, tem que seguir o regulamento, Celso Cardoso. Estamos apelando a tudo que cabe na frente. Pois é. Aprendeu com um clube grande do Rio de Janeiro. Tô defendendo. Você deu grande noite hoje? Não dei. Olha lá, deixa esse homem falar um grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não teríamos chance de dar tudo errado, hein? Nada tudo errado, tá? Então, grande noite para você. Achei que era paredão, ó. Michele, segue hoje. Olha, esse meio de semana... Vocês estão ouvindo o negócio da minha cabeça? Eles estão ensaiando pro... Esse meio de semana... pode ser lá um destino trágico para um gigante do futebol brasileiro. E eu quero saber de você que nos acompanha aí do outro lado da telinha e também da nossa incrível dupla de comentaristas aqui. O Cruzeiro cai nessa rodada? O Cruzeiro cai hoje? Sim ou não? Não tem empate, viu, Celso Cardoso? Cai hoje ou não cai hoje? Você vota... Não é hoje. Cai nessa rodada. Nessa rodada. Não é hoje? Não, porque o Cruzeiro joga amanhã. Então é amanhã. Cai amanhã? O Cruzeiro cai nessa rodada? Mas depende de uma combinação de hoje? Depende, claro. Se o Ceará ganhar e o Cruzeiro não ganhar, cai o Cruzeiro. Então tinha que ser essa enquete amanhã. Por que você fizer essa enquete hoje? Porque o Ceará joga hoje, pela rodada. Bom, enfim, ele cai nessa rodada. Vote no site gazetesportiva.com. Hashtag Gazeta Esportiva no Twitter pra gente colocar ao vivo aqui no programa. Como tá bonito meu cabelo de novo? É o Will. Tá aqui, tá. O Will que fez o cabelo. Hoje, vamos lá, vamos tranquilo. E o WhatsApp, 99479, qual que é o número? 99479-7979. Não! 1633. 99479-1633. Não decorou ainda? Fala esse número toda hora. Não sei nem o meu de cor. Bom, vai. Cai? O Cruzeiro cai? Bom, primeiramente, vamos por partes lá, Jack. Como diria esse quartejador. Exatamente. O Cruzeiro está fazendo de tudo para cair e merece. Então, não estou me referindo à torcida do Cruzeiro, hein? Pelo amor de Deus. Eu estou me referindo à administração do Cruzeiro. Merece. Agora, o Argel também, o que ele fez, sabe? Deixar o CSA para assumir o Ceará nas circunstâncias, também... Não o Ceará, pelo amor de Deus, está lutando para permanecer. Mas, poxa vida, eu não achei legal. De qualquer forma, eu acho que o Cruzeiro cai já nessa rodada. E aí, Garrafa? O Cruzeiro já caiu. O que falta é oficializar nessa rodada ou na última. Eu não vejo, olha, só um milagre mesmo, uma hecatombe, como diz o Celso, para tirar o Cruzeiro. Vai o Corinthians, que nunca ganha fora, de repente ganha agora? Dá uma mãozona pro Cruzeiro. Mas o problema é o Cruzeiro, aí o Cruzeiro não está fazendo o papel dele, Celso. O Cruzeiro, na rodada de segunda-feira, ele dependia só dele. Ele entrou na rodada, olha só, com tudo que você falou que o Cruzeiro fez errado, ele já entrou na rodada, faltando 3 jogos, dependendo dele. Se esse time não dá uma resposta positiva e acontece tudo o que aconteceu, o Thiago Neves afastado, o Perrella falando um monte de bobagem, salário atrasado e tal, ou seja, por que vão apostar as fichas? Então só realmente o motivo futebol pode tirar o Cruzeiro. Mas para mim, quinta-feira vai ser uma quinta-feira triste para o torcedor cruzeirense. Espero estar equivocado, né? A gente não torce para ninguém cair mais. E se o Cruzeiro cair, assim, dos grandes futebol brasileiro, só não caiu no futebol brasileiro ainda. Ou não São caiu. Paulo. São Paulo. Pera, Santos... como não caiu? Porque o São Paulo já caiu. Não, brasileiro. Brasileiro. São Paulo, Santos, Flamengo. Acho que só parou aí. Só parou aí. Internacional. O Inter caiu. Caiu. O Grêmio caiu também? Caiu. Bom, mais de uma vez, inclusive. Bom, não era da minha época, porque eu não lembro. Caiu, imagina. Não lembro. Recente. 2 anos, 3 anos aí, o Inter Série B. Não, o Inter. O Grêmio também. O Grêmio caiu 2 vezes. Também. Bom, a briga do Cruzeiro para fugir da zona do rebaixamento é com o Ceará, que logo mais recebe o Corinthians no Castelão. Jogo que também é muito importante para as pretensões do Timão. Ceará e Corinthians fazem daqui a pouco no Castelão o jogo mais esperado dessa quarta-feira. Os motivos são distintos. No lado corintiano, a luta para chegar à Libertadores do ano que vem. 8º colocado, o Corinthians tem 4 pontos a mais do que o Fortaleza, 9º, e o Goiás, o 10º.
Isso significa que, a depender de alguns resultados, o time do Parque São Jorge se classifica mesmo sem ganhar. A equipe do Ceará é uma equipe muito forte, onde tem muita qualidade, então nós temos que respeitar isso e fazer o nosso jogo, fazer um grande jogo para tentar a vitória e sim decretar a nossa vaga na Libertadores o ano que vem. E aí o ano que vem é outra história. Já no Vovô, a questão é de sobrevivência na primeira divisão. O time é o 16º colocado, o primeiro fora da zona de rebaixamento, 2 pontos na frente do Cruzeiro. O Ceará pode até se livrar com uma rodada de antecedência. Para isso, precisa vencer ou empatar com o Corinthians e torcer para que a Raposa perca para o Grêmio em Porto Alegre na quinta-feira. O torcedor precisa criar aquela atmosfera que criou no sábado. E eu acredito que vai estar uma atmosfera ainda maior, que no sábado tinha 25 mil pessoas, agora vai ter o dobro. Então precisa mostrar, o jogador precisa sentir esse calor da torcida, esse abraço da torcida, esse carinho. E a nossa equipe dentro do campo vai procurar retribuir tudo isso, fazendo a nossa parte. É isso que nós precisamos, fazer o nosso resultado. A gente não depende de ninguém, a gente depende exclusivamente de nós. Enquanto o Ceará luta para escapar da Série B no ano que vem, o Corinthians ainda sonha com uma vaguinha direta na fase de grupos da Libertadores. Só que é bom ficar atento para não acabar fora da competição. Diego Coelho assumiu o lugar de Fábio Carille com uma missão objetiva: levar o Corinthians à Libertadores de 2020 e, de preferência, direto para a fase de grupos. O time não vem bem faz tempo, mas ao olhar para a tabela, muita gente imaginou que o Corinthians até que não teria grandes problemas para bater essa meta. Em campo, porém, os resultados esperados não vieram. Primeiro, empate com o Inter em Itaquera, e lá se foi a oportunidade no confronto direto. Pelo menos o Timão fez o dever de casa contra o Avaí. Só que perder para Botafogo e Atlético Mineiro pesou na pontuação. Agora é o seguinte: para ir à Libertadores direto à fase de grupos, o Corinthians vai ter de vencer seus 2 jogos restantes, contra Ceará e Fluminense. Além disso, terá de torcer contra Inter e São Paulo. Colorados e tricolores se enfrentam na próxima rodada. Depois o São Paulo pega o CSA, enquanto o Inter vai encarar o Galo. Para o Corinthians atingir seu objetivo, o São Paulo não pode fazer mais de 2 pontos. E o Inter pode somar, no máximo, 4 pontos nessas 2 últimas rodadas do Brasileirão. Assim, o Corinthians chegaria a 59 pontos e superaria o rival no saldo de gols. O Inter ficaria 1 ponto abaixo. Bom, deu para perceber que não será nada fácil. Pelo menos a vaga na pré-Libertadores está mais simples de ser garantida. Basta o Corinthians vencer mais um joguinho. E aí, Thiago Nunes que se vira em 2020 com uma decisão pela frente logo em fevereiro. Ô Celso, vou te fazer uma pergunta, né? Com o Coelho venceu aí o Avaí por 3-1 e a gente mostrou um retrospecto. Será que o Thiago Nunes teria tanto trabalho para fazer o mesmo que o Coelho? Não seria mais correto, né? Não vou dizer corajoso, mas o mais correto estar lá o seu Thiago Nunes brigando por essa vaga. Ou seja, o Corinthians venceu apenas o Avaí e ainda depende só dele de uma vitória para pelo menos pré-Libertadores. E eu entendo que o Corinthians e o Thiago Nunes desperdiçaram 2 meses numa preparação na próxima temporada. Então, seria tranquilo o Thiago Nunes assumir o Corinthians, tendo o Coelho como auxiliar de uma coletiva. Eu estou chegando agora aqui, vamos finalizar o trabalho junto, mas ele ali, diariamente, já projetando o próximo ano. Mesmo com um desempenho fraco nas mãos do Coelho, que não tem nenhuma culpa, né? E ele tem feito o Corinthians jogar de uma forma mais ofensiva, mas os resultados não estão chegando. Se tivesse lá o Thiago Nunes, o Corinthians, no meu entendimento, estaria avançado pensando no próximo ano. Garrafa, não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu concordo com o que você está falando, entendo a sua tese, mas primeiro foi combinado assim.
né? O Corinthians estava consciente disso. Segundo, o Thiago ainda está formando a comissão técnica dele. Mas o que ele pelo quer amor para de trabalhar. Deus. Não, eu acho que do ponto de vista de planejamento, o Thiago pelo menos começa bem. Ele já ia entrar numa fogueira sem saber com quem ele ia trabalhar, quem ele ia... O Corinthians emitiu praticamente toda a comissão técnica. Ele teria que formar uma comissão técnica agora e já seria cobrado por resultados. Secreto. Eu acho que todo mundo lá, Celso, olhar olho no olho, ver quem está comprometido, agora, que pode ficar para o próximo Janeiro ano. não tem tempo de nada, Agora, vai sobre... pra fora. Você veio, entra, pega, abraça e vai, cara. Mas eu discordo. Respeito, mas mas eu discordo. respeito e acho, também não vejo problemas nisso não. Em relação ao Corinthians, tem que agradecer o Flamengo, que o Flamengo deu uma mãozona para o Corinthians. Essa vaga na fase eliminatória da Libertadores caiu no colo com a conquista do Flamengo. Sobre vaga direta na fase de grupos, tem Corinthians que vencer as 2 partidas. Difícil. Papai Noel tem que e aí antecipar tem os que torcer para o trabalhos, São Paulo. né? Assim, Noel tem ele que passa antecipar. por um empate entre São Paulo e Inter hoje. Né? Se dá um empate entre São Paulo e Inter hoje, até dá para sonhar, desde que o Corinthians faça Sabe parte por quê? dele. Porque é o seguinte, o São Paulo ele deu 2 possibilidades para o Corinthians. Quando ele perde pro Grêmio no final de semana, o Corinthians não dá a resposta. Teve um outro jogo, o São Paulo empatou, o Corinthians não deu a resposta, perdeu. Então, ninguém quer. Entendeu? Aliás, então, olha, o Corinthians na boa, tem que... por mérito, nem São Paulo, nem Inter, nem Corinthians, nenhum deles deveria ir para a Libertadores. Cada um com a sua religião, classificou para a Libertadores, monta no ônibus, pega a Dutra e vai. Passa Taubaté, vai um pouquinho mais pra frente. Aí chega a Aparecida do Norte, vai lá, tô bem ligado nesse caminho. Acho que é por aí. Enquanto fora de campo segue o mistério sobre o destino de Jorge Sampaoli em 2020, dentro das 4 linhas, o elenco santista trabalha para garantir o recorde de pontos do Santos na história do Campeonato Brasileiro com 20 clubes. Pois é, um empate hoje diante do Atlético Paranaense basta para atingir essa marca. E a vitória na Arena da Baixada pode assegurar outro feito muito importante. O Santos enfrenta o Atlético Paranaense daqui a pouco na Arena da Baixada para cravar a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. São 71 pontos, 3 a mais do que o Palmeiras, 3º colocado. Isso com 2 rodadas para o final da temporada. Com a vaga na fase de grupos da Libertadores garantida, o Peixe já começa a pensar no planejamento para 2020. E isso envolve Jorge Sampaoli. Assediado pelo rival de Palestra Itália e pelo Racing, o técnico argentino tem contrato até o final do ano que vem, mas nunca escondeu a insatisfação com a diretoria do Peixe. La diretoría ni la conozco en realidad. El que conozco es al que decide, que es el presidente. Y le pasé mi necesidad hace más de 2 meses. Que eran en 6 o 7 nombres que tenían que venir por lo menos 2. Lamentablemente el club no estaba en condiciones de poder compartir conmigo la decisión de que vengan esos 2 jugadores. Entonces, lamentablemente, fue un trabajo sin sentido el mío de tratar de elegir lo que el equipo necesitaba porque al presidente o la directoría, no sé a quién, no le interesó mucho. Também com vaga carimbada para a competição continental, o Atlético Paranaense está leve. Parceiro, bom pra caramba, meu amigão. Campeão da Copa do Brasil, o Furacão cumpre tabela, mas tem se mostrado um adversário complicado para os rivais. O time vem de um empate contra o Ceará, mas antes disso foram 4 vitórias seguidas, resultados que levaram à 5ª colocação do Brasileirão. Tá aí um jogo que promete ser muito agradável de se ver, né? Para se você ter uma ideia, os times que mais impuseram goleadas no Campeonato Brasileiro são Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Paranaense e Flamengo. E o Santos? O Santos está em 2º lugar. Santos, Palmeiras e Grêmio com 3 goleadas impostas. Ou seja, Atlético Paranaense, do Thiago Nunes, que vem com essa, tenta implantar essa filosofia no Corinthians no ano que vem. E Flamengo são os times que mais golearam. E o Santos depois, que, olha, veja só, Garrafa, a gente tem falado muito sobre isso, essa crise no Palmeiras e tal. Mas tirando essa campanha fora da curva do Flamengo, que ela é impressionante, Palmeiras e Santos têm pontuação de times que brigam por título. Tanto que vai ser a maior pontuação do Santos na história do campeonato por pontos corridos e provavelmente ele vai terminar em 2º lugar. Eu digo que o Palmeiras pode ultrapassá-lo. E essa maravilhosa campanha do Santos dentro do Campeonato Brasileiro, ela aumenta ainda mais a pressão no Palmeiras. Sim. Aumenta ainda mais, porque uma coisa foi um Flamengo fora da curva, mas um campeonato pau a pau,
ele enfrenta um adversário que, teoricamente, não tinha a mínima condição de brigar com ele e está à frente dele. Por isso que eles querem Sampaoli. Por isso que o bicho tá pegando e por isso que querem Sampaoli e por isso que daqui a pouco o Jonas vem com novidades. Se já tem diretor, se já tem técnico, o bicho tá pegando no Palmeiras. E já tem um indicativo aí de quem vai para qual clube, qual é plano B, qual é plano C. E o zum é que o Sampaoli não vai pro Racing. Não vai pro Racing. Não fechou com o Racing. Não. Ou seja, lá na Argentina já um jornalista tinha divulgado que havia um acerto. Sim. Né? Devia até ter, viu? Estava bem encaminhado, o negócio estava encaminhado. Aí entrou E aí diz que agora, diz que o seguinte, o Sampaoli não deve ir para o Racing porque tem o interesse de um grande clube brasileiro. E ele se acostumou aqui, sem falar da questão financeira. Né? Ganha-se muito mais aqui do que lá. Ele está na onda, né? Ele é um dos mais valorizados. Né? Sim. Bom, amanhã a gente vai começar a falar muito de mercado da bola aqui no Gazeta Esportiva. O nosso chileno, que você bem conhece, porque ele põe aquelas músicas no final do programa, está preparando uma vinheta especial. Agora, a partir desses dias, a gente vai falar só muito sobre o mercado da bola. Bom, amanhã o Flamengo enfrenta o Avaí no Maracanã, ainda sem contrato com o rubro-negro para o ano que vem. O artilheiro Gabigol fala em tom de despedida. Desde a primeira vez que eu entrei no Maracanã para ser apresentado, foi especial. Sempre foi um sonho jogar no Maracanã com a camisa do Flamengo, então essa pode ser a última vez, a gente não sabe. Vou tentar aproveitar da melhor maneira possível, vou tentar me doar como sempre fiz. Eu estou muito animado para esse jogo, obviamente que vai ser especial, espero que a casa esteja lotada como sempre. Então, entrar no Maracanã na camisa do Flamengo é algo indescritível, eu acho que é algo que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E se acontecer de eu voltar, eu vou ficar também muito feliz. O tom é de despedida. Né? Mas para onde ele vai? Pode ficar no futebol italiano, de repente numa transação com a Fiorentina. Não, acho que sim. Não na Inter. Na Inter não tem como, não tem espaço. Mas ele foi valorizado, pode ter uma transação com a Fiorentina, tem algo sendo discutido aí. A questão é que no Flamengo ele não deve ficar mesmo. O Flamengo cansou de esperar. Estava disposto até a fazer uma proposta para a Inter, tentar a compra dele, a negociação, mas ele não deu o sinal. Que na verdade ele pretende realmente o staff dele ficar na Europa. É muito agora, novo. Cada um sabe da sua vida, cada o tom é de despedida. Sabe onde aperta o calo, o tom é de despedida, como disse o Celso. Agora, com todo o respeito, você voltar para a Fiorentina, continua no Flamengo, cara pálida. Cada um sabe aonde aperta o calo, grana. Continua no Flamengo. Vai disputar o título mundial. Ou seja, o mercado europeu já deu uma aquecida em cima dele. Ele se recuperou aqui. Mas você voltar para a Fiorentina... Que time é maior? Fiorentina ou Flamengo? Com todo respeito, que a Fiorentina tem uma história linda, maravilhosa. Mas não é dos grandes. Ele, o que ele representa hoje pro Flamengo, pro futebol brasileiro, em termos de visibilidade, até na Europa, Celso, ele vai ser muito mais visto jogando no Flamengo do que na Fiorentina. Mas aí tem uma outra história que eu acho que tem... Essa galera é muito ansiosa. Eu acho que tem tudo para continuar no Flamengo, mas ainda assim o mercado europeu ele tem mais visibilidade. Não vai dar liga na Fiorentina. É marrento o Gabigol. Também ele é um cara lá de muita personalidade e tal. O futebol europeu tem aquela coisa, ele vai chegar querer mandando no time. É outra pegada. Lá não tem esse negócio de fazer assim não, lá na Fiorentina, viu, filho? Não, mas não sei também, é uma das possibilidades. Tudo bem, dando um exemplo. Miller falou que ele vai para a China ou para a Arábia. Qualquer equipe mediana do futebol europeu, Celso. Ou você vai para a Europa num top ou fica no Flamengo. É mesmo. Pô, é Flamengo, isso. Gente. Peraí. Ó, vamos para a Academia de Futebol de novo com o Jonas Campos, o noticiário completo do Palmeiras. Fala, Jonas, pai do Martim. É isso, papaizão babão do Martim, viu, Michele? Hoje estou aqui, de setorista do Palmeiras hoje, né, Michele? Sem saia justa. E olha, hoje um dia bastante movimentado, uma quarta-feira movimentada aqui na Academia de Futebol. Tivemos um anúncio de aposentadoria. O zagueiro Edu Dracena, 38 anos, sendo 25 de carreira dedicados ao futebol, anunciou que vai pendurar as chuteiras ao término da temporada. Edu Dracena, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, ganhou Brasileirão também pelo Corinthians, Libertadores pelo Santos, tríplice coroa pelo Cruzeiro, jogou também na Grécia, na Turquia, enfim, um jogador multicampeão por onde passou. Falou uma entrevista coletiva bastante emocionante aqui na Academia de Futebol, que teve até uma surpresinha para ele no final, olha só. Primeiro dizer que eu não vou me aposentar, só vou parar de jogar futebol.
partir de segunda-feira não sou mais um atleta profissional de futebol. Decidi isso com a minha família já há algum tempo, mas só hoje vim aqui anunciar para vocês que a partir do dia 8 de dezembro à noite, depois do jogo contra o Cruzeiro, sou um ex-atleta de futebol, mas não vou ficar longe do futebol. Com certeza eu vou ficar dentro do futebol. Saí de casa com 13 anos de idade para realizar um sonho e graças a Deus realizei esse sonho, todos os meus sonhos que eu tive. Oi, Edu, eu fiz... Que isso? Eu fiz questão de vir aqui, eu nem sabia da sua... Nem sabia que você ia dar a coletiva hoje, ia anunciar aí a sua aposentadoria. Mas você acabou falando que você não ia chorar. Eu vim aqui chorar com você. Eu tô te falando porque eu vivi isso faz pouco tempo e eu, na semana que você tá vivendo, eu vou te falar, cara, eu segurei as lágrimas o tempo todo. Só que quando chega o último jogo, não tem como, velho, porque passa um filme, né? Eu não poderia deixar de vir aqui te parabenizar tua esposa, os teus filhos, a tua família. Bater no meu peito, e se tiver alguém aqui que queira fazer isso comigo também, bate no peito aí da pessoa, do jornalista que está do teu lado e que acompanhou a carreira desse monstro, e fala assim, ó, Edu Dracena, a sua carreira não foi grande, é grande. Abraço. Que isso, Tamo junto. Esse aqui é um exemplo, cara. Eu falei que não ia chorar, mas me ajudou muito aqui dentro do Palmeiras. Por mais experiente que a gente seja, a gente sempre tem que aprender, cara. E eu sempre tive a cabeça aberta para aprender, e eu aprendi muito com ele. E ele deixou um legado para todos nós que quer ser vitorioso. Aí o Dracena sendo homenageado pelo Zé Roberto, dois ídolos recentes aí do Palmeiras, com passagens bastante significativas pelo Verdão. E amanhã um dia especial para o Edu, porque o Palmeiras vai enfrentar o Goiás no Brinco de Ouro, já que o Allianz Parque aqui em São Paulo vai receber um evento. E o Edu Dracena começou a carreira justamente no Guarani. Ele chegou a dormir, ficar alojado debaixo ali das arquibancadas do Brinco de Ouro. E amanhã pode inclusive ser titular, já que o Palmeiras vem com alguns desfalques, principalmente no setor defensivo. O Vitor Hugo hoje passou por uma cirurgia na região da virilha, já está recuperado, mas só volta em 2020. Gustavo Gomes segue se recuperando de um problema na coxa, também só vai voltar a campo na próxima temporada. Portanto, o Dracena tendo boas possibilidades de iniciar essa partida como titular. Outros desfalques do Palmeiras, Felipe Melo, que hoje veio a campo, né? Ele segue aí se recuperando de um probleminha na panturrilha, mas o fato é que ele está suspenso para o duelo de amanhã contra o Goiás, por conta daquele gesto obsceno lá na Vila Belmiro, naquela partida contra o Santos. Pegou 5 jogos de suspensão, o Palmeiras conseguiu reduzir a pena para 3 partidas e amanhã ele cumpre o último jogo e depois está liberado para enfrentar o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro. Além deles, Gustavo Scarpa e Johan passaram por procedimentos cirúrgicos nas vias respiratórias, só voltam também no ano que vem. O Palmeiras aí fazendo check-up para os jogadores estarem em plenas condições para o início de 2020, e o William também será desfalque amanhã porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. 2020, aliás, é o principal assunto por aqui, principalmente depois das demissões de Mano Menezes e também de Alexandre Matos. O Matos hoje pela primeira vez se pronunciou via assessoria, teve um comunicado do Matos agradecendo os 5 anos de Palmeiras, 5 anos nos quais ele conquistou 3 títulos nacionais como diretor executivo de futebol, 2 campeonatos brasileiros, 2016 e 2018, uma Copa do Brasil em 2015, e agora fica a dúvida de quem será o substituto de Alexandre Matos, que também aproveitou para agradecer Paulo Nobre, Maurício Gagliotti, Leila Pereira, patrocinadores, enfim, uma nota
amistosa de Alexandre Matos, que não é mais diretor executivo de futebol. 2 nomes surgiram aí nesta quarta-feira que estão sendo analisados pelo Palmeiras. O primeiro deles, Rodrigo Caetano, que está no Internacional, mas esse já se pronunciou, disse que fica honrado com o interesse de um gigante do futebol brasileiro como o Palmeiras, mas deixou bem claro que o compromisso dele neste momento está no Internacional, o Internacional, está focado, portanto, em Porto Alegre, o Rodrigo Caetano, e agora fala-se também em Diego Serri, que é diretor de futebol do Bahia, mais um nome sendo analisado, se juntando aí àquela lista que já tem o Paulo Autuori, o Paulo Pelaipa e também o Thiago Escuro. Esse também deve ficar no Red Bull Bragantino. E paralelamente a essa novela, né, de quem será o novo diretor executivo de futebol do Palmeiras, quem será o novo técnico, né? Verdão segue aguardando o término do Campeonato Brasileiro para saber o desfecho da novela de Sampaoli lá no Santos. Fica no Santos ou sai do Santos? Se sair, o Palmeiras deve ir forte, deve fazer uma proposta grande. O Palmeiras tem bala na agulha, deve oferecer aí uma proposta bastante generosa a Jorge Sampaoli, mas as conversas provavelmente só depois do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de dezembro, próximo domingo. Verdão, portanto, aguardando o término do Brasileirão para ver qual vai ser o fim da novela entre Sampaoli e o Santos, se ele fica pela Baixada ou não. E a novela Palmeiras, planejamento de 2020, segue por aqui, com foco específico agora para esse jogo desta quinta contra o Goiás, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Michele, volto com vocês. Valeu, Jonas. Celso, quem vai dirigir o Palmeiras? Então. É o Cebola. Cebolinha? Não, sim. O auxiliar permanente da Comissão Técnica do Palmeiras. Nesses 2 jogos. Trabalhou com Dunga na seleção brasileira. A prioridade do Palmeiras é o Sampaoli, né? Tem conversa mesmo só a partir de segunda-feira. Então, esse é o nome para dirigir o Palmeiras. Caso alguma coisa dê errada, o Palmeiras também tem interesse no Osório. Ai, nada a ver. Em termos de filosofia, eles são semelhantes, sim. Sim, mas eu não gosto. Que também tem o interesse do Santos, caso o Palmeiras realmente feche com o São Paulo e o São Paulo deixe. E o Osório também é nome no São Paulo. Também é nome no São Paulo. Porque a moda, né? A moda é o técnico estrangeiro e coloca o time para jogar na frente. O BKSS. Se você sair andando falando do senhor argentino comentar o Gazeta Esportiva, começa a ser cotado. Mas eu sei que tem fama de retranqueiro. É verdade. Já fluiu. É verdade. Aqui eu prego futebol arte, mas quando eu dirijo os times eu faço retranca. Agora... E eu tô fora de moda, tô na linha mano. Acrescentando aí ao que disse o Jonas, uma informação, o Rodrigo Caetano disse há pouco... Mas só para concluir, o BKSS está praticamente certo com o Atlético Paranaense. Sim. Que mantém também uma filosofia. Mas não se espante se mudar não, se o Sampaoli trouxer o BKSS para trabalhar com ele. É que, na verdade, ele já tem uma vida independente. Enfim, mas é o que se comenta por aí. Sobre o Sampaoli, o negócio está bem adiantado, essa história de, vai anunciar depois. É isso aí. Sampaoli é a bola da vez. Segunda-feira bate o martelo, assina a Michele disse já, na Argentina já estão dando como certo que ele não vai para o Racing porque vai ficar no Brasil. E ficar no Brasil significa vir para o Palmeiras. Esse é o encaminhamento. O Rodrigo Caetano disse há pouco para os jornalistas do Rio Grande do Sul que ele permanece no Internacional, referente à vaga do Alexandre Matos, e por isso o Décio Serri do Bahia, que está fazendo um bom trabalho lá, ele passa a ser a primeira opção do Palmeiras, né? Mas eu sou da época que discutia se era melhor um atacante, um meio-campista, agora hoje é o gerente de futebol. O gerente de futebol. Vambora, vai. E o Alexandre Matos vai para onde? Há quem diga que ele pode parar na CBF. Que beleza. Há quem diga que ele pode parar na CBF. Bom, e vocês acham que realmente o São Paulo se encaixa no Palmeiras? Se encaixa em qualquer lugar qualquer clube do mundo. Eu disse aqui, tenho minhas dúvidas. Eu não. Eu não tenho nenhuma. Conhecendo um pouco do Sampaoli. Você tem certeza? Absoluta. Celso, não se fala. Veja bem, só para dizer, não quero falar sobre qualidade técnica, eu estou falando sobre comportamento. Não, mas aí é uma outra história. Mas é uma outra história. Pega o time que ele teve nas mãos no Santos. Palmeiras, Celso. Pega, ele é competente. Luxemburgo também. Mas ninguém está tirando a competência dele. Não, competência é uma coisa, aquela coisa interpessoal. Ele é pago para trabalhar, ele trabalhando e fazendo as coisas certas, tudo vai dar certo. Você conhece bem os conselheiros do Palmeiras. No Santos, Clodoaldo, hein? A lenda Clodoaldo não entra no vestiário. Se mexer com algum conselheiro ali, o cara vai falar, rapaz, o Sampaoli manda a tropa do amendoim para aquele lugar. Os caras são tudo esquentados, hein, velho? Não entra no campo, ninguém fala São vocês que falam que o importante é o resultado? Ninguém consegue chegar nele. É um negócio assim. O assessor dele tá na Argentina. Você fala com ele, você tem que falar na Argentina. Que assim seja. Ninguém tá julgando a competência do Sampaoli, estamos falando de relacionamento humano.
Bom, olha, vamos pro nosso giro de notícias? Celso, aprende como que faz, ó. Roda a vinheta, diretor. Uau, que rapidez, eu chego lá. Já está sentadinho agora. A gente começa... Vou treinar. Treina. Mas agora a gente começa com uma coisa tão ruim. É tão ruim falar isso. É lamentável mais um caso de intolerância. A dona Salomé tem 86 anos de idade. Ela é torcedora símbolo do Cruzeiro. Ela foi covardemente agredida ontem por monstros de uma torcida organizada do Atlético Mineiro na saída de um jogo de vôlei em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma jovem de 15 anos também foi vítima de violência e chegou a desmaiar após levar pauladas. A dona Salomé passa bem, recebeu alta hoje. A jovem de 15 anos teve até, parece que, convulsão. Sim. Agora, isso aí não é animal, porque chamar de animal Aí é noticiário policial, é caso de polícia, não tem a ver com futebol. É pra prisão perpétua, você bater numa senhora indefesa de 86 anos. Cara, desse deve bater na própria mãe. Eu fico arrepiado, mas de raiva. Primeiro que a gente viu cenas, como eu estava no Rio de Janeiro, não participei do programa na segunda e na terça, já começa pela abominável postura de torcedores do Palmeiras com um ex-jogador de futebol lá, como se ele tivesse poder de polícia. Me mostra o celular aí, faz isso. Agora, é tão grotesco quanto alguém parar o carro para bater numa velhinha de 86 anos. Qual o crime dela? Torcer para o time rival dele. É de uma covardia, é de uma falta de empatia. Isso é um lixo humano, é a única coisa que a gente pode dizer. Isso não é humano, isso é um bicho, um lixo. Um lixo, não é? Nem chama de bicho, porque ofende os bichos. Isso aí não é bicho, isso é monstro, demônio. Ó, o Atlético de Madrid fechou a contratação do meia Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. O jovem de 22 anos estava na mira do Flamengo, mas o clube colchoneiro levou a melhor em uma negociação que deve chegar à marca dos 30 milhões de euros, equivalente a 140 milhões de reais. Que beleza. E aí é bom pra ele, né, Garrafa? Bom pra ele, bom jogador. O futuro dele é a seleção brasileira, pode escrever aí. Foram definidos os grupos da Copa América de 2020. O Brasil ficou no grupo Norte, com sede na Colômbia, ao lado dos donos da casa e também de Venezuela, Equador, Peru e Catar. No grupo Sul, com sede na Argentina do Celso, temos Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai e a Austrália. Que a Austrália e o Catar fazem na Copa América, não me perguntem, porque, tipo, meu filho que está estudando geografia... Esse mapa eu não conheço também. Está estudando geografia, vê um negócio desse e não entende bolhufas. A seleção brasileira estreia no dia 14 de junho contra a Venezuela em Cali, depois joga contra o Peru no dia 18, Catar no dia 23. Catar é aquele país vizinho do Paraguai, aqui, é um país novo. É isso aí. Colômbia no dia 27 e fecha a primeira fase no dia 1º de julho contra o Equador em Bogotá. O que vocês acharam do grupo? O grupo do Brasil é mais fácil. Agora, convenhamos, né? Depois a gente fala porque não tem mais tempo. Agora a gente vai pra onde? Pro Plurimoca? Não. Vamos pro Cícero Pompeu de Toledo, um popular Morumbi, com o Alexandre Silvestre, com todas as informações desse jogaço entre São Paulo e Internacional. Fala, Silvestre, o Fernando Diniz já caiu? Nossa. Viu, Michele? Diniz, Raí, provavelmente não ficarão, mas é difícil cravar, tudo pode acontecer, mesmo classificando São Paulo para a fase de grupos da Libertadores da América. Basta o Tricolor vencer o Internacional hoje aqui no Morumbi, já foram vendidos 25 mil ingressos para esse jogo, ingressos de 5 a 120 reais, que é o camarote, tá bom? São Paulo precisa ganhar o jogo, o Internacional está na briga, tem 3 pontos a menos do que o São Paulo, Tricolor então, portanto, brigando, assim como o Internacional por essa vaga direta na fase de grupos. A pressão é muito grande para cima do Diniz, provavelmente não fique. Raí deve deixar também, o contrato do Raí termina no final do ano. O Diniz tem contrato de CLT, como qualquer trabalhador aqui com o São Paulo. O Leco está muito pressionado, chegou hoje também um pedido de impeachment na presidência. Aliás, ontem, né? Esse pedido de impeachment tem que passar ainda pelo Conselho Deliberativo do São Paulo, ser protocolado lá. 50 conselheiros de 240 querem o impeachment do Leco por gestão temerária, né? Mas para isso acontecer, se configurar a queda do Leco, o Conselho, em 2/3, precisa aprovar o impeachment do Leco, e aí tem toda uma investigação ainda, é só um primeiro passo, ok? Falando do time,
O São Paulo deve ter força máxima hoje, a volta do Tietê ao meio-campo, no lugar provavelmente do Luan, que não foi muito bem na última partida, que o substituiu. O Tietê estava estava suspenso, e o São Paulo deve ter a força máxima. Dani Alves joga no meio, joga na ponta, vamos aguardar um pouquinho. E o Internacional terá, Michele, a volta do D'Alessandro, o bom time do Internacional. Silvestre, bom trabalho para você aí nesse jogão, mas você confere tudo aqui no Gazeta Esportiva. E aí? Certo? Posso seguir? O Marcelo Bazeggio, setorista do São Paulo, lá do site gazetesportiva.com, preparou uma reportagem mostrando a derrocada do tricolor nesse campeonato brasileiro. Olha isso. Faltam 2 rodadas para o São Paulo se despedir do Campeonato Brasileiro de 2019. Com uma campanha marcada por altos e baixos, o tricolor foi do sonho do título nacional à luta pela vaga na fase de grupos da Libertadores. Queda livre que vem gerando incertezas em relação ao futuro. Em alta após o Campeonato Paulista, o São Paulo começou o Brasileirão confiante por conta da chegada de Cuca. Após vencer as 2 primeiras partidas no comando do São Paulo, o técnico viu sua equipe triunfar apenas uma vez nos 10 jogos seguintes. Posteriormente, o tricolor embalou uma sequência de 5 vitórias seguidas, algo que jamais faria novamente neste Brasileirão, e ficou a apenas 2 pontos da liderança. Mas as oscilações voltaram a assombrar o treinador são paulino, que acabou demitido 6 rodadas depois, após uma derrota para o Goiás em pleno Morumbi. É a primeira vez em todos os clubes que eu trabalhei no futebol que eu fui xingado. É a pior coisa que existe. Dói demais. Até dei risada de um cara que me chamou de cabelo de boneca. Fora da zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores e tendo montado um elenco milionário, o São Paulo decidiu apostar em Fernando Diniz para recolocar o time nos trilhos com um futebol envolvente e mais atrativo. O Cuca prezava por marcações individuais, prezava por algumas coisas que conceitualmente, por parte dele, a equipe conseguia assimilar, outras não tanto. E eu acredito que o Diniz veio dar esse upzinho no nosso time, né? O início de Diniz foi promissor. Assumiu São Paulo na sexta, viajou para o Rio de Janeiro e no sábado comandou a equipe contra o todo-poderoso Flamengo. O resultado não foi dos piores, 0-0 no Maracanã. Depois, a vitória contra o Corinthians fez o treinador ganhar moral, mas o fantasma das oscilações reapareceu em seguida e o tricolor voltou a alternar vitórias e derrotas, chegando a 4 rodadas sem um resultado positivo. Cuca deixou o São Paulo após 21 jogos e com um aproveitamento de 55%. Fernando Diniz o substituiu com a missão de mudar a equipe da água para o vinho, mas após 15 jogos no comando, seu aproveitamento é inferior, com apenas 48%, motivo suficiente para colocar o futuro do treinador no Morumbi em xeque. Realmente a gente oscilou muito durante o ano, não conseguimos ter o melhor aproveitamento possível dentro da nossa casa. Então é encarar esses 2 jogos e tratar de fazer esses 6 pontos e reverter essa situação. Em descrédito com parte da torcida, conselheiros e imprensa, Fernando Diniz é o 4º treinador do São Paulo em 2019. Nesta quarta-feira, contra o Internacional no Morumbi, só a vitória interessa a sua equipe. A classificação direta à fase de grupos da Libertadores depende apenas do próprio São Paulo. Objetivo que é mais uma obrigação para um clube que montou o elenco que montou e iniciou a competição sonhando com o título. E aí? Alguma dúvida? Não, o Diniz vai ser demitido não porque ele é incompetente, é que a diretoria de São Paulo ama entregar a cabeça dos treinadores na bandeja para justificar a incompetência. Mas ele teve um aproveitamento E de 48%. jogando pra galera, Celso, jogando pra galera. O problema do São Paulo não é técnico. É isso aí. Né? Acabou de chegar o Diniz, sim, mas ele já chegou com possibilidade de sair porque não foi feito um contrato com ele. Aí. Ele é CLT. Então a culpa do São Paulo, ela não está dentro de campo. Lógico, cada um tem a sua parcela ali, mas o problema é muito maior ali, fora das 4 linhas. Não, mas vem cá, mas quem joga não são jogadores
jogadores Sim. e o treinador? E vocês estão falando que a culpa é fora das quatro linhas? Eu entendo que tem culpa, mas não é o treinador e os jogadores que tem que resolver dentro de campo, caramba? Não, mas o erro tá quando você não tem permanência. Você manda embora a Aguirre. Depois você contrata André Jardine, manda embora no primeiro resultado ruim. Mas cada um com uma filosofia diferente, Michele. Cada um com uma filosofia diferente. O treinador chega para apagar incêndio. Treinador não é bombeiro. Também tudo vocês falam que é diretoria. Mas o é elenco mesmo. não corresponde. O Pato não joga, o outro E também quem não contrata? joga. O Lugano sequer sabia quem era o Fernando Diniz. E vocês vêm falar que tudo também é culpa da diretoria. Não estou defendendo o Leco, mas... Ó, Rafael e Tatiana lá em Osasco, um beijão pra vocês. Acompanha o Gazeta direto aqui. Um beijão pra vocês. Obrigado pelo carinho. Um beijo, Rafa e Tati. Enquete, a gente perguntou se o Cruzeiro cai nessa rodada e a galera respondeu que sim, 84% dos votos. Acabou, a gente fica por aqui mandando um beijão pro nosso produtor executivo Primo Ribeiro. Grande Primo. Primo, seu primo, meu primo, nosso primo tá fazendo aniversário hoje. Vai ter churrasco, ele preparou uma linguiçada gostosa. Encerramos a Gazeta Esportiva, lembrando os 8 anos sem o craque Sócrates, homenageado pelo compositor José Miguel Wisnik com a interpretação de Naozete. Primo, estamos indo pro churrascão.